Bom dia, meus irmãos, graça e paz, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para com todos, para aqueles que vai estar assistindo pela manhã, às 8h30 da manhã. Essa é a nossa devocional da Escola Dominical do dia do Senhor do domingo. E eu queria convidar todos a ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e segue-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveitar o homem ganha o mundo inteiro e perder a sua alma? Que darei o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhar dele, porquanto vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Amém. Palavra do nosso Deus. Então Deus diz aqui, o Senhor Jesus Cristo, quem quiser vir até Ele tem que negar a si mesmo. E essa questão de nós negarmos a nós mesmos é uma constante luta que nós temos que enfrentar para que possamos ser melhores servos do Senhor. Eu queria nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos nós, para que o Senhor continue nos fortalecendo, conduzindo nossas vidas nesse momento ainda. Estamos na segunda etapa, já vencemos a primeira etapa, que era o isolamento, agora nós estamos na segunda etapa, que é o retorno à vida social, com algumas restrições, que nem nos cultos, uso de máscara, a questão de afastamento, e aqui Deus tem nos abençoado com essa grande privilégio de fazer isso. Estou gravando sem máscara porque só está eu e o rapaz que está fazendo essa transmissão aqui, pela graça de Deus. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido é teu santo nome, Senhor. Tu és santo, poderoso, e a tua palavra, Deus, diz que se nós quisermos seguir o Senhor, nós temos que negar nós mesmos. Nos ajude, Deus, a nós termos essa postura, essa conduta, essa mudança de realmente, Deus, negar nós mesmos. Que o Senhor dirija nossas vidas, ó Pai, da forma do seu querer e da sua vontade. Queremos pedir a Ti, Deus, perdão pelos nossos pecados, suplicar ao Senhor, Deus, que o Senhor nos limpe, nos lave completamente de toda a nossa iniquidade. Que o Senhor purifique as nossas vidas, ó Pai, para que possamos cada vez mais ser servos melhores e que nesse domingo, ó Deus, que é o dia do Senhor, possamos estar reunidos juntos, louvando e engrandecendo cada vez mais o Teu santo e precioso nome. Porque Tu és santo, poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo, Deus, que há. Queremos também nesse momento de oração, Pai, suplicar ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja ajudando, Deus, o Teu servo, o nosso irmão ali, Amaraí, na conduta, no sentido do seu irmão, que sofreu um acidente. Que o Senhor continue, Deus, na recuperação dele, em nome de Jesus. Ó Deus, entre providência na vida do irmão de Amaraí, para que o Senhor venha estar recuperando, Deus, e sarando ele cada vez mais. Pedimos também pela família, que o Senhor esteja dando força e para superar todas essas lutas, esses obstáculos que sobrevêm sobre eles. Assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Esse é um mês que chamamos o mês amarelo, no sentido da questão do suicídio. E temos a noção que uma das coisas que mais acontece no sentido do suicídio é pelo fato da questão da depressão, que leva a pessoa a tomar essa decisão. E hoje à noite nós vamos estar falando um pouco sobre isso, num sermão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, você venha realmente para você meditar na palavra do Senhor nesse texto. Queria trazer uma devocional na nossa, que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Do versículo 14 ao verso 21, um texto onde o apóstolo Paulo diz assim: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra foi lida, que ela vem trazer, ó Deus, entendimento para nós, para que realmente não só entender e compreender, mas colocar em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Paulo, as cartas que ele escreve aos Efésios, na igreja de Éfeso, segundo alguns comentaristas, essa é uma das cartas, a última carta, a penúltima carta de Paulo, que ele já estava preso em Roma, e provavelmente ele já tinha o entendimento que ele não ia sair vivo dali, onde seria assim morto, executado ali Paulo. Então ele escreve essa carta para aqueles irmãos de Éfeso, trazendo vários ensinamentos. Uma das coisas é a questão da intriga que havia dentro da igreja entre gentios e judeus. E Paulo então começa a trabalhar aqui a ideia de que não há separação, mas o muro da separação que havia, que Deus tinha derrubado. Então agora havia não existe essa questão, um povo de Deus, outro povo de Deus, mas sim um só povo. Deus tem um só grupo, um só que segue a Ele. Todos nós fazemos parte da graça e da igreja de Cristo. Paulo também trabalha muito nessa carta a questão da igreja, a questão da unidade, do povo entender que somos um. Não há questão de quem, se você é de um lado ou de outro, mas sim todos uma só família. Paulo trabalha também muito a questão do mau uso da língua, onde as pessoas tinham aquele costume de querer sair da sua boca a palavra torpe, mas também palavras que afetavam o irmão, falatório, quando alguém ficava fofocando, fazendo injúria de um irmão para o outro. Então Paulo escreve essa carta também para tratar dessa questão. E essa carta também é uma carta que Paulo faz várias orações, umas 2 orações, e é principalmente nessa aqui no capítulo 3, do versículo 14, é onde uma oração que Paulo dirige a Deus. E nessa oração, Paulo ele diz aqui no versículo 14: por essa causa me põe de joelho diante do Pai. Não é normal que os judeus se colocam de joelho para orar, porque nós vamos ver que aquele texto da palavra de Deus, onde um samaritano e um judeu, um batia no peito, se dizendo que como tal, mas o outro se humilhava diante de Deus, falando que era pecador. E ele não vê que aquela cena, ele se colocava de pé, como era costume deles, orar em pé. Mas aqui Paulo diz que se coloca de joelho. E Paulo se coloca de joelho porque a situação não era algo fácil, mas era algo tão difícil que ele se ajoelhava diante de Deus por aqueles irmãos de Éfeso, por aquela igreja. E segundo um grande teólogo, ele vai dizer que pelo fato de Paulo se colocar de joelho no versículo 14, essa resposta está no versículo 13. É que, portanto, vos peço que não disfarçais as minhas tribulações por isso nele está a vossa glória. Paulo diz no versículo 13, concluindo o versículo 3, o capítulo 3, com o versículo 13, conclusão, dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçeis das minhas tribulações e por vós, por isso está a vossa glória. Paulo diz que aqueles irmãos eles estavam enfraquejando na fé, desviando, esfriando na fé. E Paulo fala, portanto, não faz isso. Então a oração de Paulo era para que aqueles irmãos fossem encorajados, fossem fortalecidos. Então a oração do versículo 14 até o versículo 21 é uma resposta de Paulo à ação da forma que estava o povo.
Paulo anuncia essa igreja que ele estava preso. Aqueles irmãos não iam ter mais a presença de Paulo naquela igreja, pelo fato da prisão de Paulo. E então Paulo, quando ele escreve essa carta, quando ele traz esse versículo 14 diante, é um alerta àqueles irmãos, pelo fato daqueles irmãos virem a fraquejar na fé, desviar, esfriar, porque a prisão de Paulo. Hoje, trazendo para o nosso contexto, nós vamos perceber que algumas pessoas têm fraquejado na fé, algumas pessoas têm esfriado na fé, mas sim pelo fato da situação que se encontra, pelo fato de não ter culto, porque tem muitas pessoas que se apegam ao culto, e pelo fato de não poder vir para a igreja, tem se esfriado e se afastado cada vez mais, e às vezes também pela questão de liderança. Quando um líder não está mais naquela igreja, a pessoa começa a fraquejar, porque diz: não, eu gostava tanto de fulano, a minha vida era para fulano, mas só que agora fulano não está mais aqui. E isso tem levado aquelas pessoas a enfraquejar, tem levado aquelas pessoas a ficar fracas, a desanimar, não ter mais aquela empolgação de servir a Deus, não ter mais aquela alegria de estar na casa de Deus. E Paulo vai dizer que tudo isso é porque aquelas pessoas não ficaram firmes realmente em Jesus, mas sim na pessoa em si. A fé deles estava fundamentada na pessoa de Paulo. O encorajamento daquelas pessoas estar na igreja era pelo fato da pessoa de Paulo. E nós vamos perceber que muitas pessoas se enfraquecem na igreja porque eles estão fundamentados em outras pessoas, em outros líderes, e não naquele que realmente deveríamos estar fortalecidos. E Paulo faz essa oração para que aquelas pessoas realmente sejam fortalecidas naquele que realmente tem poder para nos fortalecer. Então os irmãos dizem, no versículo 14 diz: por essa causa me ponho de joelho diante de Deus. Para quê? De que toda nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da vossa glória, vos conceda que sejais fortalecido em poder, mediante ao espírito do homem interior. Então Paulo no versículo 16 diz que ele se coloca de joelho para que aquelas pessoas sejam fortalecidas, para que segundo a riqueza da glória de Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o homem interior. Paulo está dizendo que aqueles irmãos eles tinham que ser fortalecidos na fé. Aonde? De dentro, uma fé que gera por dentro, aquela firmeza que vai trazer aquela pessoa realmente a caminhar de acordo com os caminhos de Deus e de Cristo. O homem interior. Então Paulo traz alerta àqueles irmãos, à igreja de Éfeso: olha, irmãos, seja fortalecido o homem interior. Fortalece. De que forma? Onde Cristo habite na vossa fé do teu coração. Paulo usa então a expressão para dizer que aqueles irmãos tinham que ser fortalecidos no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Verso 17: pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo coloca aqui uma ideia, irmãos, que eu queria trabalhar com os irmãos, que é dois sentidos. Primeiro, é que a nossa fé, ela tem que ser realmente arraigada em Cristo. O meu coração, ele tem que ter a raiz em Jesus. É como se fosse uma árvore plantada, e que essa árvore plantada, as suas raízes fosse profunda. Quanto mais profunda a raiz, a árvore não vem a cair. A árvore, ela pode vir o vento que for, vai balançar ela, vai sacudir, mas ela não cai. Por quê? Por causa da sua raiz. Quando o nosso coração, a nossa vida tiver a raiz profunda da pessoa de Jesus, pode vir o que for, ou pandemia, ou o que acontecer, mas você fica fortalecido na fé. Você não vem fraquejar na fé.
E Paulo traz atenção àqueles irmãos da igreja de Éfeso para que os seus corações realmente fossem arraizados em Jesus. Olha, a raiz do nosso coração tem que ser na pessoa de Jesus. É isso que ele quer dizer nesse texto. E ele se coloca de joelho para que isso aconteça. O motivo de Paulo se colocar de joelho é para que aqueles irmãos, o coração deles, estejam realmente arraizado na pessoa de Jesus. Tem a raiz profunda na pessoa de Jesus. Não tem a raiz profunda em outras coisas que nem às vezes a gente pensa, que as pessoas dizem: olha, eu sou da quarta geração, por exemplo. Você pode ser da quarta, da quinta, da décima, o que for, mas a sua raiz tem que ser fundamentada na pessoa de Jesus. O seu coração tem que ser arraizado nele profundamente, para que se vir a tempestade, se vir o vento, ou qualquer coisa que vir sobre nós, podemos até balançar, mas nós vamos continuar de pé. A segunda metáfora que Paulo usa nesse texto é que ele coloca alicerçados. Ele coloca a ideia de alicerce, que o meu coração tem que ter um alicerce firme. Eu fico imaginando essa ideia que Paulo coloca aqui na questão de uma casa, quando trazendo um contexto nosso, né? Quem sabe que aqui nesse período eles não tinham um alicerce tão bem estruturado que nem o nosso hoje. Às vezes a gente vê grandes prédios altos, imensos, e tantas coisas acontecem, vento, sorte, tempestade, e eles permanecem da mesma forma. E você vai perceber o que? Que é o alicerce, a profundidade que foi para que aquele edifício viesse erguido. Começou lá da base, para que ele permanecesse de pé. É a mesma ideia. Se você não tiver um alicerce firme na pessoa de Jesus, eu creio que não bem antes, mas até nesse momento agora, por causa dessa pandemia, você venha desmoronar, a cair, porque você não foi alicerçado na pessoa de Jesus. Paulo quer dizer para aqueles irmãos que eles tinham que ser alicerçados na pessoa de Jesus. Jesus é a base de tudo. Ele fala que ele é a rocha, a pedra angular. Nós temos que estar alicerçados na rocha, na pessoa de Jesus. Ele é que vai nos firmar em todas as coisas. Meu irmão, você que passa dificuldade, você está passando situação complicada, você está enfrentando tantas as coisas, eu quero dizer para você que você tem que estar alicerçado na pessoa de Jesus. E isso é que vai trazer ânimo para você estar na igreja, louvando a Deus, buscando a Deus. Hoje à noite nós vamos estar fazendo isso, e uma noite de ceia, de você glorificar a Deus, mesmo diante de tudo que está acontecendo, de tudo que está complicado, mas você está alicerçado na pessoa de Jesus. E ele diz: em amor a Deus. Para que isso? No versículo 18 ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo não está querendo aqui dizer que Deus tem um limite do seu amor para conosco, não. Ele está querendo dizer que não tem como você medir isso, nem largura, nem altura, nem profundidade, porque o amor de Deus não tem como comparar. O amor de Jesus não tem como comparar nada. Se você for alicerçado na pessoa de Jesus, imagine só, ele morreu por você, pecador, para que você tenha vida, vida e abundância. E esse amor não tem como fazermos comparação. Esteja alicerçado, esteja arraizado na pessoa de Jesus, não em pessoas, em homens, mas na pessoa de Jesus. Não nas suas convicções religiosas dos seus tempos, não, nem nas tradições, mas na pessoa de Jesus. É Ele que temos que estar alicerçado e arraizado, porque esse amor não tem largura,
não tem altura e não tem comprimento. Não tem. Não tem. E no versículo 19 ele diz: e conheceu o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por mais que a gente anda, busque, eu nunca vou compreender a plenitude do amor de Deus, porque não tem lógica esse amor. É um amor que diferente de todos nós, porque nós amamos de uma forma que nós somos correspondidos. E a palavra do Senhor diz que Deus nos amou primeiro, nós ainda sendo pecadores. Eu amo minha esposa porque ela me ama, eu amo minhas filhas porque eu sei que ela me ama. É um amor baseado em troca. Mesmo com a nossa dedicação até o ponto de se entregar por eles, até se for morrer, precisa, a gente faz isso. Mas esse amor não tem comparação com o amor de Deus. Paulo está querendo dizer que nós não vamos compreender a plenitude desse amor, que é tão grande. É grande demais. Mas pelo fato desse amor ser tão grande, eu preciso estar alicerçado, enraizado no amor de Deus, na pessoa de Jesus. E no versículo 20 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória para todos sempre. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Por mais que eu peça alguma coisa, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos ou imaginamos, porque esse amor de Deus opera em nós. Esse amor de Deus opera em você. Esse amor de Deus te convida você a ter uma intimidade com Ele, e para que Ele seja arraizado no seu coração e alicerçado no seu coração. Que seja alicerçado na rocha firme que é Jesus. Porque a Ele a glória da igreja em Cristo Jesus para todas as gerações e para todos sempre. Meu amado irmão e ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se seu coração ele está arraizado e alicerçado na pessoa de Jesus, mas eu convido a você a que você realmente seja alicerçado, arraizado na pessoa de Jesus, para quando vir as dificuldades, ou o que for, você não venha fraquejar na fé, mas que você venha permanecer firme, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortalece, Deus te conduz, porque esse amor de Deus não tem como nós compararmos, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, porque Ele é eterno. Deus sempre deu o melhor para nós. E eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida e te conduza diante da tua graça para todo sempre. Soberano Deus, eterno Pai, esse momento de pandemia, Deus trouxe para nós tristeza, desânimo e às vezes, Deus, até pensamento e fraquejar na fé. Mas eu quero suplicar ao Senhor, Deus, que realmente a nossa fé seja alicerçada e enraizada na pessoa de Jesus. Porque o que vinha, Deus, nós vamos aguentar, suportar. Porque é o Senhor, Deus, que nos sustenta, Todo-Poderoso, Senhor Jesus. É o Senhor Todo-Poderoso, Jesus, que nos dá força para prosseguir e caminhar. Rogamos a Ti, ó Deus, no nome de Cristo, Pai. Continua, Deus, fortalecendo a Tua igreja. Diante, ó Deus, de tantos obstáculos, tantas as coisas. Porque a Tua própria palavra nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo em Senhor. Ajude, ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que têm enfrentado dificuldade, a superar todas elas. E que realmente, Deus, seja alicerçado no Senhor, Pai. E as suas raízes sejam profundas na pessoa de Jesus. Deus, dirija nossas vidas conforme o Seu querer e a Sua vontade, Pai. Para que realmente, ó Deus, as pessoas olhem para nós e vejam a diferença de Jesus em nossas vidas. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos.
para hoje todo sempre, Pai. Amém. Meus irmãos, com grande alegria, queria dizer para você que hoje é o dia do Senhor. O dia do Senhor, temos a semana toda para trabalho, para outras coisas. Mas o dia do Senhor é dia reservado para duas coisas: para a família e principalmente para o nosso Deus. Eu queria convidar você para estar essa noite aqui conosco. Você que, mesmo diante da pandemia, mas se realmente você não é uma pessoa de risco, e você tem ido em tantos lugares, eu não sei como é que é a sua vida, mas se você tem sentido a vontade de estar na casa do Senhor, venha para a igreja, venha louvar a Deus, venha buscar a Deus. E essa noite nós teremos a noite de ceia, vamos ter a celebração da ceia. Então venha cear conosco, em nome de Jesus, mesmo que não vai ter aquele momento de comunhão de irmãos para com irmãos, mas nós vamos ter um momento de comunhão para com Deus. Eu queria convidar você a estar aqui, em nome de Cristo, e que Deus continue te abençoando, que Deus continue sustentando a sua vida, e tenha uma manhã abençoada, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, para que à noite, às 19h30, estejamos todos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.